Olá, sobreviventes! Sejam bem-vindos novamente. Bom te ver aqui de novo. E a obra desta vez se chama Leviatã. É um webtoon coreano escrito por Lee Gyun-tak e ilustrado por No Myung. Foi publicado originalmente no Tumix e Naver Webtoon na Coreia entre 19 de março de 2018 e 1º de abril de 2022, totalizando 214 capítulos. Classifica-se como ação, fantasia, horror, mistério, survival, biopunk e sci-fi. A arte é frequentemente apontada como um dos grandes destaques. Traços ousados, painéis dinâmicos, cenários vívidos e efeitos de luz e sombra intensos. Após um cometa colidir com a Lua, o nível do mar submerge os continentes. A humanidade se refugia em barcos gigantes e cidades flutuantes. Monstros marinhos gigantes, os Leviatãs, caçam humanos à noite. O protagonista, Bota, vive com seu pai e sua irmãzinha em uma embarcação, enfrentando esses horrores. Após perdas trágicas, ele e sua irmã recebem ajuda da misteriosa Kana, uma lendária arpoadora. Sobreviventes, lembrem-se de inscrever no canal se não for inscrito. Deixe o seu like para fortalecer o canal. E ative o sininho de notificações. Se aparecer o botão de hypar, clique nele para ajudar no engajamento do canal. Com o nível do mar subindo drasticamente após a queda de um cometa, os continentes foram engolidos um por um. Agora, os humanos vivem em vidas flutuantes, tentando sobreviver em um oceano gigantesco repleto de monstros marinhos. As gigantescas metrópoles foram engolidas pelo mar após um desastre catastrófico, resultando na morte de milhões de pessoas ao redor do mundo. A civilização entrou em colapso, e os poucos sobreviventes agora lutam para viver em um mundo dominado pelos oceanos. Com as cidades submersas, os peixes passaram a nadar livremente entre os prédios e ruas alagadas. As construções humanas, antes cheias de vida, agora servem de abrigo tranquilo para as criaturas marinhas que dominaram o que restou da civilização. Entretanto, a vida marinha floresceu nesse novo mundo inundado. Corais cresceram sobre os prédios afundados, cardumes nadavam pelas ruas submersas e criaturas aquáticas transformaram as ruínas da civilização humana em seu novo lar vibrante e silencioso. Com o passar dos anos, as cidades afundadas começaram a se deteriorar lentamente nas profundezas do imenso oceano que tomou conta do planeta. Prédios desmoronaram, ruas desapareceram e tudo que um dia foi símbolo da civilização virou ruína submersa. Os carros, agora inúteis, estavam empilhados como carcaças enferrujadas nas profundezas do oceano. Amontoados entre escombros e detritos urbanos, formavam verdadeiros cemitérios metálicos submersos, vestígios silenciosos de um mundo que afundou. Passos pesados afundavam no solo arenoso, levantando nuvens de areia e bolhas no fundo do mar silencioso. Criaturas marinhas observavam com indiferença, já acostumadas com essas presenças estranhas que vagavam entre as ruínas submersas do antigo mundo. Então vemos um homem e seu filho caminhando lentamente no fundo do mar, vestidos com trajes de mergulho improvisados e precários. Cada um segura um arpão enferrujado, atentos aos perigos ocultos nas sombras das ruínas submersas que um dia foram cidades. O pai, tomando ar com voz trêmula e expressão tensa, alertou o filho. Ei, tem vidro reto à nossa frente, quase invisível. Tome cuidado, Bota. Bota, o garoto corajoso e seu pai protetor nessa aventura submarina cheia de perigos nas ruínas submersas perigosas. No fundo submerso, Bota não gostou nada do que o seu pai havia dito. O tom de alerta parecia exagerado. Então ele se voltou para o pai e respondeu com calma. Eu sei, pai, também vejo o vidro à nossa frente. Já não sou mais um bebê, posso me cuidar sozinho. Confie em mim. Thelma e seu filho Bota descobriram um mercado submerso, repleto de barracas afundadas e estoques abandonados. O pai emocionado chamou o garoto. Venha, Bota. Vamos buscar algo útil aqui entre essas relíquias submersas. Pode haver suprimentos que precisamos. Pai e filho adentraram cuidadosamente aquele mercado submerso e esquecido, onde barracas destruídas e mercadorias boiando revelavam fragmentos de um passado próspero. Cada passo exigia atenção redobrada, pois estilhaços e redes velhas podiam prender seus pés, o silêncio pesava. Thelma, pai de Bota, tinha plena consciência dos perigos das missões subaquáticas. A cada mergulho mantinha-se vigilante, incansável, pronto para agir a qualquer sinal de ameaça.
Seu único objetivo era proteger o filho em meio às ruínas submersas e monstros ocultos. Quando Bota se virou para o lado, algo chamou sua atenção de forma quase hipnótica. Em meio aos destroços e à penumbra aquática, uma estranha silhueta brilhava suavemente, como se o convidasse a se aproximar, despertando sua curiosidade instintiva. Bota havia encontrado, entre os escombros do mercado submerso, uma prateleira cheia de comida. Com os olhos brilhando de felicidade, ele chamou o pai animado. Pai, olha só, tem muita comida enlatada aqui, acho que demos sorte dessa vez. No interior sombrio do mercado submerso, Theon-ma encheu um antigo carrinho de supermercado enferrujado com o que pôde encontrar. Em seguida virou-se para Bota e disse com firmeza: pegue qualquer coisa que a gente consiga usar, tudo que for útil, leve com você. Bota segurou com as duas mãos uma grande lata enferrujada e, curioso, se virou para o pai perguntando: o que é isso? Theon-ma observou o rótulo desbotado por um instante e respondeu com um leve sorriso: aqui diz que é leite em pó, pode ser útil, leve com você. Theon-ma, percebendo a dúvida do filho, repreendeu com firmeza: você não tem praticado sua leitura, né? Dá pra ver. Bota então rebateu com um olhar desanimado: pra quê, pai? A gente vive no fundo do mar, não tem onde usar isso mesmo. Theon-ma completou olhando sério pro filho: ei, Bota, mesmo que agora pareça inútil, vai chegar um momento em que você vai precisar disso. Saber ler pode salvar sua vida. Você precisa estudar mais, entender o mundo, mesmo que ele esteja debaixo d'água. Bota, com uma expressão de desdém e visível desânimo, virou-se lentamente para o pai e respondeu em tom irritado: já chega de reclamar, né, pai? A gente está no fundo do mar, cercado de sucata e monstros. Ficar cobrando isso agora não vai ajudar em nada. Logo em seguida, quando Theon-ma pegou alguns garfos velhos enferrujados e com habilidade os encaixou improvisando uma lança na ponta do cano do arpão, Bota arregalou os olhos em total surpresa. Ele jamais imaginou que o pai pegaria mais daquele utensílio. Diante daquela situação, Bota se virou para o pai com um olhar sério e disse em tom de reprovação: pai, por favor, já temos muitos garfos, não precisamos pegar mais nenhum. Vamos focar no que realmente importa antes que o oxigênio acabe. Então Theon-ma respondeu ao filho com um leve sorriso: como eu disse, mesmo que não precise agora, um dia vai acabar precisando. Confia aqui no seu velho. Bota suspirou, balançou a cabeça em sinal de rendição e respondeu de forma breve: ok, tá certo. Com o carrinho cheio de itens variados, Theon-ma olhou para o filho e disse com convicção: isso deve ser suficiente, Bota. Segura firme. Sem questionar, Bota assentiu com um leve aceno e respondeu: ok. Ambos sabiam que aquele momento podia definir a sobrevivência deles. Theon-ma acionou um antigo sistema de boias amarrado ao carrinho improvisado. Em poucos segundos, ele, Bota e todos os itens coletados começaram a subir lentamente rumo à superfície, impulsionados pela força da flutuação. A missão parecia ter sido um sucesso. Enquanto era levado à superfície, Bota olhou para as profundezas e murmurou para si mesmo: o papai chama esses lugares de ruínas, mas parece que isso aqui já foi uma cidade cheia de gente. É estranho pensar que tudo isso já teve vida um dia. Na superfície, um barco velho, remendado e consertado dezenas de vezes ao longo dos anos, balançava suavemente com as ondas. Era ali que Theon-ma e Bota viviam, e agora ele os aguardava, pronto para recebê-los após mais uma missão nas profundezas. Uma garotinha estava em pé sobre o mastro enferrujado do barco quando avistou o retorno de Theon-ma e Bota à superfície. Com um sorriso radiante, ela se animou e gritou com alegria, chamando pelo pai enquanto acenava com entusiasmo. Com a atenção voltada para a filha, Theon-ma olhou para cima, avistando a garotinha no mastro, e a questionou com um sorriso no rosto: ei, Lita, conseguiu ver algo interessante hoje lá de cima? Algum peixe diferente ou só as ondas de sempre? Lita escorregou com agilidade pelo mastro do barco, descendo rapidamente até o convés. Ao fundo, Bota observava a paisagem e comentou em tom reflexivo: acho que não tem nenhum lugar por perto onde os pássaros possam descansar, só água para todo lado. Com uma expressão visivelmente desanimada, Bota olhou para o horizonte e completou em tom sombrio: não vemos um pássaro faz meses. Você realmente acha que existe mais alguém além da gente vivo por aí? Às vezes parece que estamos sozinhos nesse mundo afogado. Com a voz trêmula e embargada, Lita juntou as duas mãos pequenas diante do peito e, com os olhos marejados, perguntou com inocência dolorosa: pai,
Todo mundo está no céu, igual a mamãe. Será que a gente nunca mais vai encontrar ninguém? Theomar se abaixou, abriu os braços com carinho para acolher os filhos e disse com um sorriso calmo: Tenho certeza de que ainda existe gente por aí, em algum lugar. A gente só não encontrou eles ainda porque o oceano é enorme. Mas vamos encontrar, eu prometo. Então Theomar completou com firmeza e ternura no olhar: E até isso acontecer, eu vou proteger vocês dois com a minha vida. Mas vocês também precisam se ajudar sempre. Somos uma família, e juntos vamos continuar sobrevivendo, aconteça o que acontecer. Cheios de determinação após as palavras do pai, Bota e Lita se sentiram mais confiantes diante do mundo hostil que os cercava. Com um sorriso firme no rosto, Bota respondeu em voz alta e clara: Pode deixar comigo, pai, eu vou cuidar da gente também. Ao olhar para os filhos dentro daquele barco velho, Theomar respirou fundo e disse com convicção: Nós estamos todos no mesmo barco, nunca esqueçam disso. Suas palavras carregavam mais que um simples aviso, eram um lembrete de união em meio ao caos. Bota, refletindo em silêncio, disse a si mesmo: Todos nós tínhamos nossos deveres a bordo. O papai era responsável por caçar e manter tudo funcionando. Eu cuidava da comida e da água, e a Lita ficava com a roupa suja e a limpeza do barco. A exploração das ruínas sempre foi trabalho do nosso pai. Mas quando começou o ano passado, ele começou a confiar um pouco mais em mim. Me deixou fazer algumas caçadas mais simples, perto da superfície, onde o perigo era menor. Foi quando comecei a aprender de verdade. E recentemente ele passou a me levar com ele para dentro das ruínas. Juntos, explorávamos os locais que o nosso pai avaliava como seguros o suficiente. Era sempre ele quem escolhia o caminho, analisava os riscos e decidia onde podíamos procurar suprimentos. É assim que a gente consegue tudo o que precisamos do mar para continuarmos vivendo. Cada mergulho, cada exploração, cada achado nas ruínas submersas é essencial. Sem isso não haveria comida, nem água, nem esperança. O mar é perigoso, mas também é tudo o que temos. Inspecionar as coisas estranhas que a gente traz debaixo da água é uma das nossas atividades favoritas. Cada objeto, por mais simples que pareça, guarda histórias e segredos do mundo que existia antes do mar engolir tudo. É como desvendar um mistério. Existe uma regra absoluta que todos nós devemos seguir quando a noite começa a cair. Nunca sair sozinho, sempre manter vigilância, pois as criaturas do mar ficam mais ativas e perigosas no escuro. A segurança depende da nossa união e cuidado. Para não esquecermos, nosso pai colocou vários relógios despertadores para tocarem ao mesmo tempo e nos avisar. É nesse momento que ele fica mais cauteloso, preparando todos para a noite, quando o perigo no mar aumenta e a tensão deve ser máxima. Então chegou a hora mais temida por todos. A noite caía e com o despertar dos relógios, o medo tomou conta. Theomar abriu o alçapão com urgência e ordenou: corram, rápido, para baixo. Agora é hora de se proteger e ficar em segurança. Não, é exatamente agora que todos devemos sentir medo. A noite atrai as criaturas marinhas mais perigosas e impiedosas que existem. Elas saem das profundezas para caçar, guiadas pela escuridão. E a última coisa que queremos é nos tornarmos seus alvos. Ao entrar no alçapão, Bota viu peixes secando ao ar livre, expostos ao sol. Parou, curioso, observando-os. Theomar, aflito, chamou urgente: Bota, entre agora mesmo. Não fique aí parado, é perigoso. Precisamos nos proteger antes que escureça de vez. Bota tentou correr até os peixes, mas seu pai o segurou firme. Preocupado, Bota disse: Eu esqueci de guardar os peixes. Theomar respondeu rápido e sério: Não, Bota, não vai dar tempo. A prioridade agora é a nossa segurança. Vamos sair daqui já. Depois de convencer Bota a deixar os peixes para trás, Theomar fechou cuidadosamente a tampa do alçapão, tomando todo o cuidado para não fazer barulho e não atrair os perigosos monstros marinhos que rondavam nas profundezas escuras ao redor do barco. A noite já tinha caído, com o céu negro salpicado de estrelas brilhantes. O barco permanecia parado sobre as águas calmas, mas lentamente o mar começava a se agitar, sinalizando que algo estava prestes a acontecer nas profundezas escuras ao redor deles. Dentro daquele barco, as crianças estavam aflitas e apavoradas. Theomar também sentia medo, mas sabia que precisava manter a calma a qualquer custo para proteger seus filhos naquele momento crítico, enfrentando o desconhecido das águas agitadas ao redor deles. Lita pegou seu peixinho laranja dentro do pote e, com voz suave, perguntou ao pai: Pai, posso abraçar o peixinho?
No mesmo instante, Theomar e Bota responderam em uníssono com um shh sincronizado, pedindo silêncio absoluto à garotinha. À medida que os monstros marinhos se agitavam nas profundezas, o barco era balançado bruscamente pelas ondas violentas. Theomar, sentindo o perigo se aproximar, agachou-se no chão e abraçou firmemente seus filhos, tentando mantê-los seguros e em silêncio. Bota, ouvindo as pancadas secas dos monstros contra o casco do barco e sentindo cada vibração no chão, cerrou os dentes com força. O coração disparado, ele pensou em silêncio, tomado pelo medo. Eles estão aqui, bem embaixo da gente. Os monstros marinhos vinham de todos os lados, nadando em movimentos caóticos e imprevisíveis. Eles cortavam as águas escuras sem rumo aparente, e o barco de Theomar, pequeno e vulnerável, estava bem no meio da rota de muitos deles. O barco estava completamente cercado, com monstros vindo de todos os lados, deslizando pelas águas escuras como sombras famintas. A embarcação tremia a cada impacto distante. Aquela noite de terror parecia interminável, sufocante e sem qualquer esperança de amanhecer. O barco era brutalmente atingido pelos monstros, que colidiam contra o casco com força descomunal. Cada impacto fazia a estrutura ranger e estremecer, enquanto os ocupantes lá dentro seguravam a respiração, temendo que a embarcação não aguentasse por muito mais tempo. Bota quase soltou um grito de puro pavor ao sentir um dos impactos mais fortes sacudindo o barco. Desesperado, ele levou a mão à boca, apertando com força para literalmente segurar o grito que ameaçava escapar em meio ao terror da noite. Tentando acalmar as crianças, Theomar falou com voz baixa e tranquila. Vai ficar tudo bem, Bota. Eles só estão batendo no barco por curiosidade. Daqui a pouco perdem o interesse e vão embora. Só precisamos ficar quietos e esperar passar. O barco tremia por completo a cada novo impacto, sacudido violentamente pelas investidas brutais dos monstros contra o casco. As estruturas rangiam, os objetos chacoalhavam e o medo crescia a cada batida, como se o fim estivesse prestes a romper a madeira. Theomar permaneceu agachado, firme, abraçando os filhos com todas as forças. Ele não os soltou nem por um segundo, mantendo-os protegidos contra o peito até que os monstros finalmente se afastaram e o perigo da noite escura parecia ter passado. Quando as criaturas cessaram os ataques contra o casco do barco, as crianças, exaustas e aliviadas, finalmente adormeceram. Theomar, com cuidado e ternura, cobriu-os gentilmente com um cobertor, protegendo-os do frio e do medo que ainda pairava no ar. Bota acordou por um instante, olhou para o pai e perguntou: tinha muitos monstros onde você morava também? Theomar hesitou por um instante, mas respondeu: tinham. Eles vivem em qualquer lugar na água, não importa onde a gente esteja. Com um sorriso no rosto, Theomar completou: mas nós também tínhamos arpoadores. Bota, curioso, perguntou ao pai: arpoadores? O que são arpoadores? Theomar respirou fundo, pronto para explicar a importância desses guerreiros do mar. Lembrando dos bons tempos, Theomar respondeu: arpoadores eram guerreiros corajosos que lutavam contra os monstros marinhos para proteger suas cidades e famílias. Eles usavam arpões e muita coragem para enfrentar o perigo nas águas, mantendo a esperança viva em tempos difíceis. Bota ficou profundamente impressionado com as revelações do pai. Embora estivesse cansado após um dia difícil, sua mente não encontrava descanso, inquieta e desperta diante de tantas surpresas e histórias que mudavam a forma como via o mundo ao seu redor. Theomar ficou bastante empolgado e levantou a manga de um dos braços da blusa e revelou uma tatuagem antiga. Com voz firme disse: eu era um também. Essa tatuagem aqui é a marca de um arpoador, símbolo de coragem e proteção contra os monstros do mar. Bota apontou para a tatuagem no braço do pai e perguntou curioso: o que é isso? Tem 6 pontos estranhos embaixo dela. Theomar olhou para o próprio braço, esboçou um leve sorriso e respondeu com seriedade: não são pontos, Bota, são estrelas. Bastante fascinado e ainda mais curioso, Bota questionou o pai novamente, dizendo: o que são estrelas? Theomar respondeu, dizendo: esqueci que você nunca viu uma estrela antes, já que estamos sempre dentro do deck de noite. Então Theomar olhou para o céu e respondeu ao filho: uma estrela é algo tão brilhante que você pode ver até de noite. São aqueles pontos luminosos que ficam no céu escuro, iluminando a escuridão e guiando quem está perdido. Olhando para o céu, se sentindo bastante nostálgico, Theomar disse: muito tempo atrás as pessoas usavam as estrelas para não se perderem do caminho e assim poderem navegar pelo mar.
Parece que milhões e milhões de joias estão espalhadas por todo lado no céu escuro. Theomar olhou para a lua, agora parcialmente destruída pela fatídica chuva de meteoros que mudou o mundo, e com um olhar distante disse em voz baixa: "Meu desejo é que eu possa mostrar para vocês dois como o céu era antes, limpo, brilhante, cheio de esperança." Quando Bota e Lita acordaram, decidiram subir direto para o convés do barco. Ao chegar lá, Bota se deparou com os peixes todos devorados, restando apenas as cabeças penduradas. Desesperado, ele gritou: "Ah, não! Nossa comida da semana!" Theomar avaliava atentamente os estragos causados pelos ataques da noite. Coçou a cabeça com preocupação e murmurou: o barco está todo detonado." Ao redor era possível ver rachaduras, peças soltas e marcas profundas. O barco estava seriamente danificado. Theomar abraçou os filhos com força e carinho, aliviado por ainda estarem juntos. Com um sorriso sincero disse: "Mas estamos todos seguros, tivemos sorte dessa vez." Com certeza eu não me machuquei. Era seu jeito de aliviar a tensão e animar as crianças. Diante da borda do barco destruída e coberta por arranhões profundos de garras ferozes, Bota observou em silêncio por um momento e disse: "Você tem certeza que tivemos sorte? Olha isso, é como se estivessem avisando pra gente sair do território deles." Com um sorriso no rosto, Theomar respondeu de forma tranquila: "Nada demais, só quer dizer que eu vou ter que fazer os reparos até a semana que vem." Olhou para o barco e completou: "Talvez isso acabe com todas as nossas peças de reposição." De repente, Bota se animou com a ideia de ajudar e se virou rapidamente para o pai, dizendo com entusiasmo nos olhos: "Quer que eu vá para as ruínas?" Theomar olhou com cautela, percebendo a coragem do filho, mas também o perigo que aquela missão poderia representar. Theomar, bravo com aquelas palavras, agarrou firme os ombros do filho e disse: "Não, Bota." Bota, por sua vez, disse tentando convencer o seu pai: "Você vai estar muito ocupado com os reparos, então eu posso descer e pegar o que a gente precisar." Ainda visivelmente nervoso com a proposta de Bota, Theomar respondeu com firmeza: "Monstros podem estar se escondendo nas ruínas. Eles não aparecem só à noite. Você não pode ir lá, nem mesmo durante o dia. É perigoso demais e eu não posso arriscar te perder, entendeu?" Bota, tentando convencer o pai, insistiu com determinação: "Mas eu quero ajudar. Nós estávamos lá ontem, lembra? Eu já conheço bem o caminho. Eu posso ir sozinho também, não vai demorar. Prometo que vou ter cuidado de verdade." Então Theomar respondeu com firmeza: "Sim, estávamos. Mas eu já tinha certeza de que aquele lugar era seguro, por isso deixei você ir." Ele suspirou, olhando para o filho com um misto de confiança e preocupação. "Acho que no fim das contas, eu não tenho escolha." Theomar apontou para os filhos com um olhar sério e disse em tom firme de autoridade: "Bota e Lita, vocês estão proibidos de ir às ruínas. Isso é uma ordem." Fez uma pausa e completou com voz decidida: "Essa proibição vale até vocês completarem 17 anos, entendido?" Bota, enfrentando o pai com os olhos cheios de raiva, disse nervoso: "Por que você decide onde a gente pode ou não pode ir? Eu sou velho o suficiente para escolher. Posso ir onde eu quiser, quando eu quiser." A tensão entre os dois aumentava como uma tempestade prestes a explodir. Theomar, ainda mais furioso, respondeu em voz firme: "Bota, essas regras existem para proteger nossa família." Mas Bota retrucou, elevando o tom: "Até quando vai tratar a gente como criança? Eu não sou como esse peixe dourado idiota que você fica cuidando o tempo todo." Theomar apontou para as águas agitadas do mar e completou com firmeza: "Eu só proibi vocês de irem sozinhos às ruínas. Não é que não possam ir, eu mesmo vou levá-los onde quiserem ir. Mas não sozinhos. Não enquanto eu estiver aqui para proteger vocês." Bota respondeu ao pai com frustração na voz: "Não, isso não muda o fato de que estamos presos nesse barco. Não tem nada além de água por todos os lados. Estamos cercados, sem saída, igual um peixe dourado idiota nadando em círculos dentro de um aquário." Na proa do barco, o pai se aproxima de Bota e o chama com voz firme: "Bota, me escute." A urgência em seu tom revela que algo extraordinário capturou sua atenção. O garoto instintivamente ergue a cabeça, antecipando o mistério que se desenha no horizonte. Lita, empolgada, interrompe a cena com um sorriso largo: "Pai, Bota, pare de brigar e olhem ali." Seu apontar cheio de brilho atrai os olhos dos dois para além da água, onde algo inesperado parece dançar acima das ondas, despertando esperança em seus corações.
Lita fixa o olhar no ponto indicado e exclama surpresa: Pai! Tinha aves ali! Gaivotas riscam o céu azul acima do oceano infinito, formando silhuetas brancas contra o sol. A simples visão de pássaros traz um alívio inesperado em meio ao desolado mundo inundado. Pai e filho se entreolham por trás das lentes de binóculo improvisado, capturando o balé das gaivotas. Cada bater de asas ressoa como um convite, um sinal de que além do mar há vida, e talvez até terras por descobrir, inspirando coragem nos exploradores submersos. De repente, uma revoada de gaivotas gira sobre o convés. Gaivotas! Levante as velas, bota! Grita o pai, erguendo o braço. As velas ainda guardadas são içadas num só movimento, impulsionando o barco rumo à direção onde as aves se dispersam no céu. No horizonte, ergue-se uma torre de concreto submersa, erguendo-se as nuvens rasgadas. O barco se aproxima cauteloso. É uma ilha de prédios, vestígio de uma metrópole afundada. Seu contorno imponente desafia o tempo e o oceano, atraindo os olhares curiosos. O barco corta as águas sob um céu límpido. O barulho das velas se desenrolando e o suspiro do vento trazem um novo ritmo. O silêncio após a tempestade dá lugar a um momento de calma, enquanto o veleiro ganha velocidade em direção ao desconhecido. Uma ilha de prédios, sussurra Bota, boquiaberto. Lita se apoia na amurada, fascinada. O pai ajusta o leme, decidido a investigar. A construção colossal cravada no mar evoca um passado esquecido, aumentando o mistério sobre que ainda habita aquelas ruínas. Quase que já de imediato, Bota, empolgado, aponta para o horizonte e grita ao pai: Pai, pessoas! Eu vi pessoas! Seus olhos brilham ao imaginar que não estão mais sozinhos, e o coração da embarcação pulsa com a esperança renovada. Lita pulou ao lado do irmão encantada e gritou para o pai: Tem alguém ali? Bota ecoou o chamado: Oi! O som infantil quebrou a tensão enquanto pai e filhos inclinavam o corpo, esforçando-se para distinguir formas humanas entre as sombras da torre submersa. Num gesto rápido, Theon-Ma segurou a boca do filho, colocando para trás. Sem palavras, transmitiu urgência e cautela. O olhar firme do pai dizia mais que qualquer aviso. Ali poderiam haver aliados ou perigos silenciosos prontos para atacar quem ousasse se revelar. Ainda em alerta, Theon-Ma recuou alguns passos e disse com voz baixa, mas firme: Bota, espere dentro do barco. Lita se encolheu atrás do pai e Bota, relutante, obedeceu. O trio se enfiou no interior da embarcação com seus corações acelerados. No recanto mais escuro do convés daquele barco, Theon-Ma inclinou-se para os filhos e, com o som metálico de seu coldre, avisou com seriedade: Se algo acontecer comigo, fuja, e prometa cuidar bem da sua irmã e do nosso barco. Surpreso, Bota olhou para o pai e perguntou num sussurro: Você vai lutar com eles? Theon-Ma hesitou, encarando o horizonte distante em silêncio. O vento preencheu a ausência de resposta, enquanto o garoto entendia que, naquele mundo submerso, proteger significava enfrentar o desconhecido. Com o estalo de um carregador encaixando a espada, Theon-Ma respondeu de forma grave: Depende se são pessoas boas ou ruins. Cada clique reforçava a tensão no convés, lembrando que mesmo em calma momentânea, a linhagem de confiança e perigo estava sempre separada por um simples gatilho. Num impulso decidido, Theon-Ma saltou pela amurada, braços abertos para o vazio. O eco do seu pulo ressoou no casco metálico, enquanto os irmãos observavam em reverência e temor. A coragem em cada movimento era prova de que, mesmo sozinhos, seguiriam adiante. O splash estourou como um trovão silencioso quando Theon-Ma mergulhou nas águas escuras. A coluna de bolha subiu até a superfície, desenhando um rastro efêmero. Bota acompanhou o rastro com o olhar, sentindo o coração apertar em cada curva das bolhas que se perdiam no azul profundo. Entre os escombros submersos, a silhueta de Theon-Ma emergia sobre cristas de concreto e cardumes curiosos. A torre corroída pelo tempo se estendia em direção ao infinito, enquanto o pai avançava com determinação. No convés, Bota e Lita aguardavam ansiosos, prontos para o próximo guia. Theon-Ma avança sobre o piso de concreto quebrado, o splash da água pelas frestas ao redor misturando-se ao som dos destroços. Cada olhar calcula o próximo passo, enquanto ele se equilibra entre vigas corroídas, pronto para descobrir o que resta daquela torre afundada. De pé das ruínas, ele ergue a cabeça para encarar o monólito em ruínas, paredes estilhaçadas, ferragens retorcidas e um guindaste enferrujado no topo. O céu livre contrasta com o tom cinzento da estrutura, lembrando-lhe o poder do tempo e do mar.
Com cuidado, Teomá se projeta para o lado, apoiando as mãos na pedra esfarelada. Seu corpo tenso reflete a urgência do momento. Ele chama silenciosamente por ajuda, sabendo que cada segundo conta antes que as correntes subam e encubra o local outra vez. Num corredor interno pouco iluminado, ele hesita diante da escuridão acima. Cada gota que pingava das vigas ecoa como um lembrete de que o espaço outrora pulsante de vida agora é um labirinto fantasma. Cada passo exige coragem e atenção redobrada. Em close, o suor escorre pelo rosto de Teomá, olhos arregalados e lábios entreabertos, num silêncio que ecoa mais alto que qualquer grito. O vazio diante dele é o convite para seguir adiante ou recuar, mas a determinação brilha mais forte que o medo. Então Teomá se esconde atrás de uma porta entreaberta, o corpo tensionado enquanto espreita o interior escuro. O rangido do metal ecoa em seus ouvidos, e seus olhos crus encontram a penumbra infecta por um presságio sinistro. Ao adentrar, ele para em êxtase e horror. Diante de si há um esqueleto mumificado apoiado sobre entulho, restos de roupas e carne ressecada. Cada detalhe denuncia um destino cruel, lembrando da fragilidade que o oceano deixou para trás. Retrocedendo um passo, Teomá se vê cercado por cadáveres estirados no chão úmido, sob cabos elétricos pendentes. Cada corpo conta uma história de desespero, e o pai ajusta a empunhadura do arpão, pronto para reagir se o passado ganhar movimento. De súbito, a cena muda, o convés surge iluminado pelo sol. Bota e Lita se inclinam sobre a murada, rostos iluminados pela esperança. Lita, entusiasmada, diz: "Espero que eles sejam pessoas legais." Bota concorda com a irmã e diz: "Eu quero conhecê-los." Na vastidão azul, salpicos surgem à distância, rompendo a superfície imóvel. Cada splash ecoa como um lembrete de que não estão sozinhos. A água que antes parecia serena revela agora sinais de vida ou de ameaça vindo do desconhecido. Uma forma solitária ergue-se dos abismos das águas. Um vulto escuro balança os braços num gesto incerto, ressoando em ondas. É a promessa de um primeiro contato, amigável ou hostil, que colocará à prova toda a coragem dos sobreviventes. Teomá afasta delicadamente tecidos brancos puídos, revelando ao seu lado um esqueleto rígido preso à parede. O crânio empalidecido parece observar cada movimento, e o ar empesteado exala a história de alguém que jamais saiu daquele salão esquecido. Com mãos firmes e olhar atento, Teomá gira a tampa de uma caixeta metálica verde. O rangido do metal ecoa pelo corredor úmido, enquanto ele prepara o terreno para descobrir o que se esconde sob aquela proteção improvisada. Ao abrir a caixa, o brilho metálico denuncia duas bombas cilíndricas semelhantes a morteiros. O contraste entre o interior limpo e o exterior corroído faz o pai sentir o peso da ameaça. Armas mortais abandonadas à espera de serem usadas ou desativadas. Ele ergue uma das bombas, sentindo o peso exato em suas mãos trêmulas. Cada detalhe da superfície enferrujada sugere que aquele artefato tem estilhaços prontos para explodir, e Teomá prepara-se mentalmente para neutralizar o perigo sem hesitar. À frente, um buraco circular imenso rasga a parede de concreto, suas bordas enfeitadas por vergas retorcidas de aço. A ferragem exposta forma um portal sombrio, como se a própria estrutura tivesse sido rasgada por forças colossais. Teomá se aproxima e encosta os dedos nas arestas irregulares do buraco. O brilho da lâmpada reflete no metal retorcido e seu semblante demonstra fascínio e apreensão. O que poderia ter perfurado o concreto com tamanha violência? O olhar se volta para as ferragens tortas, cujos gomos se entrelaçam num padrão caótico. As barras retorcidas parecem as presas de uma criatura colossal, e Teomá sussurra que jamais viu aço dobrado com tanta brutalidade. Do lado de fora, ele examina as marcas de garras sobre o concreto. As fendas profundas formam um rastro que desce em zigue-zague, enquanto o mar brilha ao fundo, lembrando-lhe que o perigo percorre tanto as profundezas quanto o vazio deixado pelas ruínas. As memórias de volta ao convés, Teomá contempla as fendas no piso de madeira girada pelas garras marinhas. O padrão coincide com o do buraco circular, e um frio de reconhecimento anuncia que a mesma força aterrorizante assombra tanto o navio quanto torre afundada. O close úmido no rosto de Teomá revela o peso do momento. Suor escorre pela sobrancelha franzida e seus lábios entreabertos denunciam a tensão. A luz pálida destaca cada linha de preocupação, como se o tempo estivesse esperando ele tomar uma decisão fatal. No som metálico ao fundo, o perigo se anuncia.
Teomar ergue a cabeça, atento. Seus olhos fixam a escuridão adiante, onde sombras se contorcem. O silêncio ao redor pesa, e até que um dos filhos grita pelo pai. Ele se vira com a atenção estampada nos seus olhos. Ele espreita por uma fenda estreita, olhos arregalados. Ao longe, uma silhueta monstruosa se insinua, repleta de luzes esverdeadas que não piscam. A forma não pertence a nada conhecido. É o desconhecido, ganhando corpo na penumbra. Ele chama pela sua filha Lita. Teomar nadou com urgência até alcançar o barco. Ofegante, ele chamou por Lita, perguntando se estava tudo bem. A garota assentiu e apontou para o mar, explicando que Bota havia pulado para tentar salvar alguém que estava se afogando nas águas agitadas. Enquanto subia a bordo do barco, Teomar avistou o filho inclinado sobre a beirada e gritou com urgência, exigindo que saíssem dali imediatamente. Mas Bota, determinado, pediu ajuda ao pai, apontando para a água e dizendo que havia alguém se afogando ali embaixo. A distância e a movimentação das águas tornavam difícil enxergar com clareza, mas à frente de Teomar e seus filhos, alguém parecia se debater, se afogando. Os braços se erguiam e afundavam como um pedido desesperado de socorro em meio ao mar agitado e sombrio. Aquilo que emergia das águas não era humano. Apesar de possuir uma silhueta vagamente humanoide, sua pele deformada, os olhos fundos e a presença aterradora deixavam claro. Tratava-se de um monstro grotesco, algo que lembrava mais um demônio do que um ser vivo. Teomar finalmente enxergou com clareza a criatura que se debatia na água. Seus olhos se arregalaram em puro pavor, e o grito veio instintivo, em alerta desesperado para os filhos. Aquilo não era uma pessoa, era algo terrivelmente errado e inumano. No barco, os três permanecem imóveis, apertados um contra o outro. Apenas o som ritmado da respiração de Teomar e das crianças ecoa no silêncio. Eles se tornam uma única forma, contida e invisível diante da fúria que se aproxima. Teomar observa impressionado a criatura diante deles, mas algo o inquieta ainda mais. O padrão das ondas muda repentinamente. A superfície do mar vibra diferente. Um calafrio atravessa quando percebe que há algo gigantesco se movendo sob o barco. Na tensão, os três permanecem imóveis, apertados um contra o outro. Apenas o som ritmado da respiração de Teomar e das crianças ecoa no silêncio. Eles se tornam uma única forma, contida e invisível diante da fúria que se aproxima. Uma massa se movimenta ao longe. Tentáculos iluminados ondulam sobre os escombros, lentos e precisos. Os olhos da criatura brilham em padrões pulsantes, fitando o mundo como se caçassem pensamentos antes mesmo que fossem formados. O corpo da criatura se estende num arco imenso no fundo do mar. Estruturas vertebrais bioluminescentes seguem uma linha que parece dobrar o espaço, como se a própria realidade estivesse se curvando diante daquela existência impossível. Cada passo do monstro no fundo do mar reverbera no chão do barco, ressoa em ondas. O metal range, a água treme e até o ar parece fugir. O mundo inteiro responde à sua presença como se reconhecesse um antigo rei retornando ao trono do terror. Das profundezas do oceano, uma criatura grotesca emergiu com violência, cravando seus dentes deformados na lateral do barco. Em um único movimento brutal, ergueu a embarcação no ar, presa em suas mandíbulas dilacerantes, como se fosse apenas mais uma presa frágil. Enquanto a mandíbula colossal da criatura despedaçava o barco, Teomar envolveu os filhos com os braços, tentando protegê-los do horror que o cercava. O casco estalava sob a pressão, mas seu instinto de pai falava mais alto do que o medo da morte iminente. A criatura com rosto humanoide emergiu com um estrondo violento, escancarando a boca monstruosa diante de Teomar e seus filhos. Ele o segurou firme, enquanto dentes afiados e olhos insanos anunciavam o fim iminente. A água explodia ao redor como um rugido do próprio abismo. Quando viram o monstro emergindo das profundezas escuras do oceano, todos entraram em pânico. Seus rostos congelaram em puro choque. Lita, apavorada, gritou com a voz trêmula e desesperada: "Pai, olha o monstro!" O terror tomou conta do pequeno barco. Um imenso e grotesco monstro marinho rasga a superfície escura. Sua carapaça esburacada e dentes afiados reluzem sob a água agitada, enquanto filetes de algas e carne pendem dos maxilares, prenunciando o caos, devorando aquele barco. Teomar segura os filhos. Um ergue o braço em súplica, outro tenta recuar com o corpo arqueado, olhos arregalados e capas esvoaçantes. O horizonte dilui-se em água e pânico, dando lugar à fúria monstruosa que destrói o barco sem piedade.
O mar escuro se rompe em 1000 lascas cintilantes. O Leviathan irrompe numa onda de água e espuma. Seus olhos injetados de sangue e a boca escancarada inundam o claustrofobia. Ele avança grotescamente pelas águas agitadas. Com um estrondo ensurdecedor, o monstro arrebenta o casco. Tábuas voam, correntes se rompem, o metal retine e o convés se dobra, lançando marujos ao ar como farrapos, enquanto a madeira geme sob a força titânica. Teomá e os filhos tentar sobreviver. O barco é partido ao meio pelo monstro. Placas de madeira e fragmentos do casco giram em lenta órbita de destruição. Cada lasca parece flutuar em câmera lenta, iluminada pelo brilho úmido do sal e do terror estampado nos rostos dos sobreviventes. Uma onda formidável ergue-se atrás do barco. Muralha líquida adensa-se e comprime o ar, carregando consigo estilhaços, corpos e objetos, num turbilhão que engole tudo em um só gole. Pai e filhos tentam se segurar com todas as suas forças aos destroços do barco. O terror entre Teomá, Bota e Lita é palpável. Olhos arregalados, respirações ofegantes e mãos trêmulas revelam o presságio de um horror iminente. De repente, uma sombra colossal atravessa o céu, envolvendo seus rostos num manto de pavor e desespero implacável. Sobre os destroços do barco destruído, Teomá, Bota e Lita observam paralisados um tentáculo colossal e grotesco se erguer das águas turbulentas. A criatura marinha revela sua presença imponente, preparando-se para desferir um ataque brutal a qualquer instante. O tentáculo gigantesco e grotesco desceu com fúria sobre Teomá, Bota e Lita. O impacto foi devastador, despedaçando os frágeis destroços sob seus pés e lançando os três para o alto, como folhas ao vento diante da força brutal do monstro surgido das profundezas. O golpe brutal do monstro marinho gerou um impacto tão devastador que uma massa colossal de água do mar foi arremessada violentamente contra a velha estrutura em ruínas, isolada no meio do oceano, fazendo-a estremecer a fúria implacável das ondas. Aquele gigantesco monstro marinho circulava embaixo d'água, deslizando com precisão ao redor da estrutura destruída, que emergia solitária no meio do oceano. Sua presença era um aviso silencioso, como se guardasse aquele lugar das mãos humanas. Teomá e as crianças foram lançados com violência contra o concreto exposto e as ferragens retorcidas da estrutura arruinada, isolada no vasto oceano. Seus corpos colidiram com força, envoltos por água e destroços, em meio ao caos implacável da destruição. Teomá mantém uma mão sobre o ombro do filho e outra apoiando Lita. Mesmo exausto, ele tenta se manter firme. Sua postura revela o peso de um pai que precisa ser forte diante da tragédia, mesmo quando o mundo à volta parece ruir. Ele pergunta: "Bota, você está bem?" Bota respondeu que sim. Lita está inconsciente, com os olhos cerrados e o corpo mole nos braços do irmão. O suor escorre em seu rosto pálido e o ambiente encharcado revela os vestígios de um recente ataque. Bota segura a irmã com firmeza, o rosto tomado por pânico e incredulidade. Bota vira-se na direção do pai, segurando Lita com urgência. Seus olhos suplicam por orientação, buscando no rosto de Teomá qualquer sinal de esperança. Bota questiona, dizendo: "Pai, a Lita está?" Respondeu Teomá, dizendo: "Acho que ela desmaiou com o choque." Bota ficou em choque ao ver que uma barra de ferro proveniente das estruturas destruídas havia atravessado o abdômen de seu pai. O impacto brutal do ataque do monstro o arremessou no ar, e o ferro cravado agora drenava sua vida gota por gota. Teomá notou o terror estampado no rosto do filho e tentou tranquilizá-lo com um sorriso forçado, dizendo que estava bem. Mas Bota, trêmulo e ofegante, mal conseguia esconder o desespero ao ver o sangue escorrendo sem parar do ferimento no abdômen do pai. Teomá acolheu Lita desacordada nos braços, o sangue manchando o chão sob ele. Com a voz enfraquecida, ordenou ao filho: "Não temos tempo. Se você ficar, todos vamos morrer. Pegue a Lita e fuja agora." O desespero tomava conta do momento. Bota hesitou, o corpo tremendo ao encarar o pai ferido. Cerrou os dentes e os olhos, lutando contra o medo de deixá-lo para trás. Mas então ouviu a voz firme de Teomá, tentando esconder a dor. "Vou estar logo atrás de vocês, ok?" Era uma promessa amarga. Bota disparou em meio aos destroços, carregando Lita desacordada nas costas. Seus passos eram trôpegos, mas impulsionados pelo desespero. Atrás dele, a voz de Teomá cortou o ar, gritando com urgência: "Corre, Bota, mais rápido!" O tempo era inimigo. Teomá cravou os dentes, sufocando um grito enquanto tentava remover a barra de ferro cravada em seu abdômen.
A dor era lancinante como fogo correndo por suas veias. Cada movimento fazia o metal rasgar sua carne, mas ele precisava se levantar, nem que fosse a última vez. O monstro marinho percebeu Teon-Ma desabado no chão, vulnerável. Sem hesitar, avançou com velocidade brutal, cortando a água como uma flecha viva. Enquanto Teon-Ma lutava para arrancar a barra de ferro do abdômen, a sombra colossal se aproximava para o golpe final. O monstro parou diante de Teon-Ma com a mandíbula grotesca escancarada, pronto para o ataque. Mas algo chamou a atenção do arpoador ferido. Em pensamento ele refletiu. Algo estava errado. A criatura emergia mesmo com a luz do sol queimando sua pele. O monstro marinho se deteve por um instante, surpreso. Seus olhos monstruosos se arregalaram ao perceber que Teon-Ma, mesmo caído, estava empalado por uma barra de ferro cravada no abdômen. A cena inesperada fez a criatura hesitar, como se ponderasse o próximo passo. Os barulhos dos passos acelerados e trôpegos de Bota atraíram a atenção do monstro, que virou o rosto em sua direção. Bota corria sem olhar para trás, ofegante, sentindo o medo crescer a cada segundo, sabendo que aquele monstro não perdoaria um deslize seu. Então Teon-Ma viu que a atenção do monstro marinho gigante se voltou para Bota e Lita. Em desespero, gritou para Bota: "Corra mais rápido!" Ele sabia que o perigo era iminente e que cada segundo podia ser fatal para seus filhos. O monstro marinho começou uma perseguição brutal contra Bota e Lita. Bota, ao se virar, viu a aberração com a boca escancarada se arrastando rapidamente em sua direção. O terror tomando conta de seu corpo enquanto tentava fugir desesperadamente daquele pesadelo vivo. O monstro abriu sua enorme boca cheia de dentes, pronto para abocanhar Bota e Lita de uma só vez. Mas Bota foi mais rápido, saltando com a irmã nas costas em direção a uma abertura à sua frente, escapando por pouco da mandíbula mortal que se fechava com força aterradora. Por um triz, os enormes dentes grotescos e afiados daquela criatura quase alcançaram Bota e Lita, que por um instante ficaram paralisados pelo medo. O som do estalo das mandíbulas se fechando tão perto fez o coração de Bota disparar em completo desespero. A grande fileira de presas do monstro cravou-se na parede, enquanto Bota foi projetado com o salto, escapando por um triz da morte junto à sua irmã Lita. O impacto foi tão próximo que o barulho dos dentes estilhaçando pedra ecoou como um aviso do terror que quase os alcançou. Dentro do local onde Bota se jogou com a irmã, parecia que estavam seguros. Mas logo, o monstro lançou um tentáculo grotesco com uma boca em forma de estrela do mar na ponta, cheia de dentes, que serpenteava faminta em direção ao esconderijo deles. O tentáculo grotesco começou a tatear pelo chão, farejando e sondando cada canto em busca de Bota e Lita. Bota, desesperado, puxava a irmã ainda desmaiada para o lado, tentando sair do alcance daquela coisa repulsiva que avançava com intenção mortal. Bota, acuado com a parede às costas, observava apavorado enquanto o tentáculo grotesco cessava o movimento. O silêncio era angustiante. Ele tapou a própria boca, tentando conter qualquer som que denunciasse sua posição naquela escuridão sufocante. O tentáculo grotesco se ergueu sobre Bota e Lita como uma serpente faminta. Bota, em pânico, cobriu a boca para não soltar um grito. Mas a criatura mergulhou com tudo e ele desviou por milímetros. O ataque foi tão brutal que o concreto foi violentamente perfurado. O tentáculo iniciou uma sequência brutal de ataques, atingindo tudo ao redor de forma cega e destruidora. Bota, com a irmã desacordada nos braços, se esquivava como podia, cambaleando entre os escombros, tentando proteger ambos daquela fúria monstruosa. Carregando Lita ainda desacordada, Bota caiu sob uma estrutura de concreto que formava uma espécie de fosso na parede. Lá dentro buscava abrigo, mas o monstro não desistia e guiava seu tentáculo meticulosamente, determinado a encontrá-los. Bota, com sua irmã ainda desacordada, caiu sob uma estrutura de concreto que lembrava um fosso na parede. Tentava se esconder, mas o monstro não desistia. Seu tentáculo grotesco deslizava pelo chão, farejando o local, guiado pela sede insaciável de encontrar Bota e Lita. De repente, o tentáculo cessou sua caçada brutal. Bota, suando e ofegante, observava surpreso enquanto aquela coisa grotesca se afastava lentamente. Sem entender, murmurou para si mesmo com o coração disparado: "Será que ela foi embora? Mesmo?" Teon-Ma surgiu empunhando sua espada. Mesmo gravemente ferido, ele se mantinha de pé, pronto para proteger os filhos. Quando Bota viu o pai diante dele, ficou impressionado com a coragem e a presença marcante.
mas havia algo estranho naquela cena que o incomodava. Quando Theomar se aproximou mais, Bota sentiu um calafrio na espinha. Havia algo profundamente errado. O modo como ele andava, o olhar vazio, tudo aquilo parecia antinatural. Um pressentimento sombrio tomou conta de seu corpo, como se sua alma fosse congelada. Com olhos vermelhos vidrados e o rosto parecendo se despedaçar em cortes profundos, Theomar dizia de forma grotesca e repetitiva, como se estivesse em transe: contorcer, esmagar e contorcer. A voz arranhada ecoava como um sussurro vindo do próprio inferno. Diante daquela figura monstruosa, Bota sabia que aquilo não era seu pai, ou pelo menos não era mais. Havia algo horrivelmente errado com tudo aquilo. O terror o consumia por completo, seus joelhos tremiam e o desespero o fazia se encolher em puro pavor. Foi então que Bota percebeu a verdade cruel. Ele havia caído numa armadilha mortal. Aquela criatura havia simulado a aparência de Theomar. O tentáculo que fingia ser seu pai se abriu, revelando dentes e carne, pronto para abocanhá-lo em um movimento lento e sádico. Bota foi envolvido por aquele tentáculo grotesco que o prendeu com força sufocante. Em desespero, ele se debatia, tentando se agarrar a qualquer coisa ao redor. Mas suas mãos escorregavam, e o aperto da criatura parecia sugar cada gota de sua esperança. Sem mais forças, Bota foi vencido. A criatura o puxou para fora daquela construção em ruínas e o ergueu no céu como se fosse um troféu. Ele balançava inerte, prisioneiro da criatura, sendo exibido como uma presa que seria devorada sem piedade. O monstro, com a boca escorrendo saliva espessa, levava Bota envolto em seu tentáculo nojento até a abertura repleta de dentes pontiagudos. A criatura tremia de excitação, prestes a devorar sua presa. O destino de Bota parecia estar selado naquele instante. Bota já havia desistido. Aceitava o fim que se aproximava. Fechou os olhos com força, esperando ser devorado de uma vez. Mas o monstro era cruel e levava-o lentamente até sua boca aberta, como se quisesse saborear o terror de sua vítima até o último segundo. No último segundo, o verdadeiro Theomar surgiu como um raio. Com um golpe brutal e preciso, sua espada cortou o tentáculo grotesco, libertando Bota. O aço brilhou no ar, a criatura gritou em dor, e a esperança renasceu no instante em que tudo parecia perdido. Bota caiu pesadamente, ainda completamente envolto pela cabeça do tentáculo cortado. Seu corpo estava coberto por gosma e sangue da criatura, e o impacto foi abafado pela carne mole que o envolvia. Ele tentava entender o que havia acontecido, sem forças para reagir. Theomar saltou alto e alcançou Bota antes que ele tocasse o chão. Com firmeza, impediu a queda do filho. Enquanto isso, a criatura urrava em dor lancinante, sua voz monstruosa ecoando pelas ruínas como um trovão, furiosa com a perda do tentáculo arrancado. Segurando Bota com uma das mãos, Theomar cravou sua espada com a outra na pele dura do monstro. Com um movimento firme, começou a deslizar a lâmina para baixo, cortando a carne grotesca da criatura. O sangue espesso jorrava enquanto o monstro gritava de dor. Theomar pousou firme no chão, ainda segurando Bota, que estava em choque. O olhar de Theomar varria o ambiente, tenso. Ele sabia que o monstro marinho poderia reagir brutalmente a qualquer momento e precisava proteger os filhos a qualquer custo daquele pesadelo. O monstro marinho investiu contra Theomar e Bota, tomado pela fúria. Seus olhos brilhavam de ódio. Mas Theomar se pôs à frente e ergueu a espada, firme, encarando a criatura. Com voz forte gritou: "Não toque no meu filho, seu monstro maldito." A luta seria inevitável. Vendo o avanço do monstro, Theomar inclinou a cabeça para trás e ordenou com firmeza: "Bota, fique atrás das pedras." Bota, ainda apavorado, apenas respondeu gaguejando: "Sim," e correu para o abrigo, enquanto o pai se posicionava para o confronto final. Diante da ameaça, Theomar pensou: "Gigante, nunca vi um Leviathan tão grande, talvez até maior que Skutum." Mas logo sacudiu a cabeça e focou: "Pare de pensar, não posso falhar. Se eu errar, as crianças vão morrer. Bota e Lita vão morrer." O medo virou fúria. Theomar havia armado uma armadilha para o monstro marinho. Agora, de olhos atentos, aguardava o momento certo para agir. O inimigo avançava com força, e Theomar estava preparado. Bastava cortar a corda no instante exato para surpreender a criatura selvagem. Theomar se agarrou a um mastro de madeira quebrado, onde a corda estava presa. Lá do alto, observava o monstro ainda mais furioso. A criatura abriu a boca monstruosa e partiu na direção dele para devorá-lo, emitindo um rugido horrendo que estremeceu as paredes.
Theomar se agarrou com força ao mastro de madeira quebrado, onde a corda estava amarrada. O monstro marinho, ainda mais furioso, avançou com a boca gigantesca escancarada, rugindo. Sua mandíbula aberta vinha direto na direção dele, pronto para devorá-lo sem piedade. Theomar forçou o mastro de madeira cravado no concreto. Seu plano era claro: empalar o monstro. E funcionou. Com um estalo violento, o mastro se partiu e atravessou o corpo da criatura, perfurando sua carne grotesca e fazendo sangue jorrar por todos os lados. Bota, assistindo ao confronto brutal, observava o desempenho do pai com olhos arregalados. Impressionado, murmurou para si mesmo com esperança: o papai é incrível, ele está ganhando, ele está conseguindo. Aquele momento reacendeu sua fé na sobrevivência. Theomar, com pura fúria, afundava o mastro cada vez mais na carne do monstro marinho. Suas mãos estavam cobertas de sangue e farpas, mas ele não parava. A criatura urrava desesperada, sentindo o pedaço de madeira rasgar suas entranhas de forma implacável. O monstro tentou fechar sua boca grotesca para devorar Theomar. No entanto, não conseguiu. O mastro, ainda preso entre suas mandíbulas, impedia o movimento. Theomar segurava firme, mantendo a estrutura aberta com pura força, frustrando a criatura faminta. Em seguida, Theomar ergueu sua espada com ambas as mãos e, com toda a força que ainda lhe restava, cravou a lâmina na pele espessa do monstro. A criatura soltou um urro ensurdecedor, retorcendo-se em dor diante do golpe brutal e inesperado. Com o pé apoiado no mastro, Theomar desferia uma sequência violenta de golpes com a espada no rosto medonho do monstro. A criatura atordoada sequer reagia. Os cortes profundos abriam carne e osso, espalhando sangue e gosma em todas as direções. Theomar usava o mastro como ponto de apoio para impulsionar seus ataques. Mas a força exercida era tamanha que a madeira já rachada não resistiu. Com um estalo seco, o mastro quebrou, deixando Theomar sem sustentação bem no momento mais crítico da luta. Ao perder o apoio sob os pés, Theomar ficou vulnerável. O monstro aproveitou o momento e reagiu brutalmente, cravando os dentes em seu corpo com violência extrema. O sangue espirrou e o grito de dor de Theomar ecoou, cortando o silêncio da ruína em pedaços. Com um sorriso sinistro no rosto deformado, o monstro observava Theomar empalado entre seus dentes. O corpo do guerreiro sangrava intensamente. Ao fundo, Bota, em choque, assistia à cena horrível, tomado por um desespero que o deixava sem ar e sem ação. Sabendo que era seu fim, Theomar olhou para Bota com lágrimas nos olhos. Com a voz fraca, mas cheia de amor, disse: "Eu te amo, meu filho. Viva e proteja sua irmã." Aquelas palavras ditas com ternura de pai ficaram gravadas para sempre na alma de Bota. Theomar deixou sua espada cair no chão, bem diante de Bota, que não conseguia acreditar no que estava vendo. A lâmina ainda vibrava com o impacto, enquanto Bota, em choque, observava a figura do pai determinado a enfrentar o destino, sem nenhuma hesitação. No instante seguinte, Theomar pegou uma das bombas que havia encontrado anteriormente. Com um olhar resoluto, pressionou o artefato contra a pele do monstro marinho com toda a força, decidido a acabar com a criatura, nem que isso custasse sua própria vida. A bomba explodiu com força devastadora, destruindo por completo a cabeça gigantesca do monstro marinho. O impacto foi tão intenso que levou Theomar junto. Ele se sacrificou sem hesitar, morrendo para salvar os filhos e eliminar de vez aquela abominação. A violenta onda de choque resultante da explosão lançou Bota vários metros para trás. Seu corpo foi arremessado como uma boneca de pano, quicando pelo chão até parar entre destroços. A força da explosão o deixou atordoado e completamente sem ar. O corpo colossal do monstro marinho, agora sem cabeça e em chamas, tombou com um estrondo gigantesco em direção ao mar. O impacto levantou uma onda e o som da queda ressoou como um trovão. A água fervia ao redor da criatura grotesca e agonizante. A criatura, mesmo imensa, afundou rapidamente. Seu corpo grotesco desapareceu nas águas profundas do oceano, mindo entre bolhas e sangue. Em segundos não havia mais sinal dela, apenas o mar agitado, tingido de vermelho e coberto por destroços. Alguns minutos se passaram até que Bota recobrasse a consciência. Ainda coberto por pequenos detritos, ele se levantou com dificuldade, cambaleando. Seus olhos então encontraram a espada de seu pai ao lado, repousando silenciosa entre os escombros. Apoiado no concreto e nas ferragens retorcidas, Bota ergueu o olhar para o mar. As ondas agitadas batiam com força, e no meio delas havia uma imensa mancha vermelha, marcando o lugar onde o monstro foi destruído.
O silêncio era sufocante e pesado. Mesmo contudo, Bota ainda nutria uma pequena esperança de que seu pai pudesse ter sobrevivido. Mas então, o mar trouxe à tona os óculos de Teomá, com as lentes quebradas. Ao ver aquilo, Bota sentiu o peito apertar como se o mundo parasse por um instante. Bota caiu de joelhos entre os destroços, tomado por uma dor avassaladora. As lágrimas escorriam enquanto ele chamava pelo pai com a voz trêmula e embargada. O grito contido se perdeu entre o som das ondas. Ali, ele entendeu que Teomá havia partido. No topo da ruína, o Bota permanece imóvel, feito uma estátua. O sol castiga sem piedade, mas ele nem percebe. Seus olhos continuam presos ao mar onde o pai desapareceu para salvar todos, e aceitar isso ainda parece impossível. A maré embala o barco remendado enquanto a água escura bate no casco como um lamento. O silêncio pesa mais do que qualquer grito, como se o próprio oceano lembrasse aos irmãos tudo o que acabou de levar. Alita desperta do choque, e a realidade desaba de uma vez sobre seus ombros. Tremendo sem parar, ela corre os olhos pelo barco e chama pelo pai em desespero. A resposta que procura simplesmente não vem. O Bota fica paralisado diante da irmã, incapaz de encontrar as palavras certas. O silêncio entrega uma verdade dolorosa antes mesmo da voz. Mais cedo ou mais tarde, ela também vai entender o que aconteceu. Respirando fundo, o garoto se abaixa diante da irmãzinha e força a voz a sair abafada. Você chegou a ver para onde o papai foi? A pergunta parece simples, mas o Bota já conhece a única resposta possível. Alita se joga nos braços do irmão chorando sem conseguir parar. O que vai ser da gente agora? A pergunta atravessa o peito do garoto, porque nem ele consegue imaginar como sobreviver dali em diante. O Bota aperta a irmã contra o peito enquanto segura o próprio choro. Depois aponta para o horizonte onde o pai fez seu último sacrifício. A gente precisa continuar vivendo, porque foi exatamente isso que ele protegeu. Com os olhos marejados, Alita encara o mar indicado pelo irmão. Foi aquele oceano que levou tudo deles, e agora será nele que precisarão continuar vivendo. A partir daquele instante, nada voltaria a ser igual. O garoto respira fundo e empunha a lança deixada pelo pai. O medo continua ali, mas já não controla seus passos. Se aquele mar decidir atacar outra vez, o Bota promete que não vai recuar. O Bota corre até a borda do barco e grita pelo pai com toda a força que ainda resta em seu peito. O eco desaparece sobre as ondas sem trazer resposta alguma, tornando aquela ausência ainda mais dolorosa. Alita agarra a roupa do Bota e implora para ele não pular no mar. Cego pela dor, o garoto tenta se soltar para salvar o pai a qualquer custo. Só que aquela decisão jamais teria volta. A menininha chora desesperada pedindo para o irmão esperar. O Bota olha para trás e vê o pavor estampado no rosto dela. Naquele instante ele precisa escolher entre correr atrás do pai ou proteger quem ainda restou. De repente tudo muda. Alita começa a se transformar diante dos olhos do irmão até virar uma caveira monstruosa, gritando para não ser abandonada. O pior pesadelo do garoto estava apenas começando. O Bota desperta com um grito preso na garganta e o corpo encharcado de suor. O peito dispara sem controle enquanto ele tenta respirar. Felizmente, tudo não passou de um pesadelo, ou pelo menos era o que parecia. Do lado de fora, uma tempestade castiga o oceano com raios e trovões que fazem a velha ruína estremecer. A natureza parece compartilhar o luto daqueles irmãos, e aquela noite ainda escondia muito silêncio. O Bota permanece deitado na penumbra, tentando controlar a respiração acelerada. Aos poucos ele entende que continua vivo, mas a sensação daquele sonho terrível insiste em não abandonar sua mente. Ainda recuperando o fôlego, o garoto vira a cabeça lentamente. Antes de pensar em qualquer outra coisa, ele precisa confirmar se Alita continua segura, porque perdê-la seria insuportável. Alita dorme profundamente sem imaginar o pesadelo vivido pelo irmão. Ver a garotinha respirando em paz traz um breve alívio ao Bota, um momento raro antes de novas lembranças invadirem sua cabeça. Ao encarar a irmã dormindo, as lágrimas escorrem sem que o Bota consiga impedir.
Num sussurro quase inaudível, ele chama pelo pai mais uma vez, como se ainda esperasse ouvir uma resposta. O rosto do pai surge com nitidez na memória do garoto, usando os velhos óculos e aquele olhar que sempre transmitia segurança. Quanto mais ele lembra daquele homem, maior fica o vazio deixado por sua ausência. O Bota lembra das brigas e de quantas vezes pensou que o pai só queria tratá-lo como criança. Agora cada discussão volta como um peso cruel, porque ele percebe tarde demais que o velho só tentava protegê-lo. Dia após dia, aquele homem enfrentava monstros e o próprio oceano para manter a família viva. Ao lembrar do sorriso dele, o Bota finalmente entende o tamanho do sacrifício que nunca conseguiu enxergar antes. A imagem do pai ferido surge com nitidez, ainda sorrindo enquanto dizia que tudo ficaria bem. Aquele último olhar de carinho ficou gravado no Bota, e lembrar dele torna a perda ainda mais impossível de aceitar. As últimas palavras do pai voltam como uma lâmina, ele já não estava mais ali. Abraçado a Lita no escuro, o Bota finalmente desaba, enquanto a dor da perda consome tudo o que ainda restava dentro do garoto. A tempestade começa a se afastar e os primeiros raios de sol atravessam as nuvens escuras. O dia nasce devagar sobre o oceano, revelando que uma realidade muito mais cruel acaba de começar para os dois irmãos. Agora não existe mais ninguém, além deles naquele mar infinito. A ruína de concreto, isolada entre as águas, é o único abrigo disponível, e também o lugar onde precisarão aprender a sobreviver completamente sozinhos. A maré continua golpeando os destroços e as pedras da velha estrutura sem dar trégua. O rugido da água cerca os irmãos por todos os lados, lembrando que naquele oceano o perigo nunca desaparece de verdade. O Bota se levanta e avisa a irmã que precisam recolher tudo o que ainda possa ser útil. Chorar não vai trazer comida, nem afastar os monstros, e agora alguém precisa assumir de verdade o lugar que o pai deixou. O garoto corre pelos escombros procurando comida, ferramentas ou qualquer coisa aproveitável. Depois manda a Lita enxugar as lágrimas e ajudar, porque ficar sem suprimentos naquele lugar pode condenar os dois. A Lita permanece encolhida, abraçando as próprias pernas e encarando o vazio. Quando chama pelo irmão com uma voz quase apagada, o Bota percebe que o trauma ainda mantém a garotinha presa naquela noite terrível. Com os olhos marejados, a Lita faz a pergunta que o irmão mais temia ouvir: onde está o papai? A inocência dela torna tudo ainda mais doloroso, porque agora o Bota precisa responder o que nem consegue aceitar. O Bota trava e procura alguma resposta que não destrua a irmã de uma vez. Contar que o pai morreu parece cruel demais, mas continuar escondendo a verdade pode tornar aquele momento ainda mais doloroso para ela. Ele encara a irmã com o peito apertado e tenta pronunciar o nome dela, mas a voz simplesmente falha. É um peso brutal para alguém tão jovem, e mesmo assim não existe mais nenhum adulto para dividir aquela dor. A Lita insiste e pergunta por que o pai não está ali com eles. Seus olhos transbordam uma angústia difícil de suportar, e cada palavra empurra o Bota mais perto de revelar a verdade que tentou esconder dela. Chorando sem conseguir parar, a menina pergunta se o pai morreu e foi ficar com a mãe. A frase desmonta o Bota por completo, porque mostra que a Lita já entendeu muito mais do que ele desejava admitir naquele momento. Ao ver a irmã se desfazendo em lágrimas, o Bota fica sem saber como reagir. Mesmo destruído por dentro, ele engole a própria dor e tenta se tornar o único porto seguro que ainda restou para a pequena garotinha. Sem suportar mais o peso de tanta perda, o Bota abraça a irmã com todas as forças. Os dois choram juntos no meio da ruína, e por alguns instantes não existem monstros, fome ou futuro, apenas aquela dor imensa. As gaivotas cruzam o céu acima da ruína solitária, cercada por um oceano sem fim. O choro dos irmãos se perde no vento, revelando o quanto aquelas duas crianças ficaram pequenas diante daquele mundo imenso. Depois que o choro diminui, o Bota examina o pouco que restou do barco. Caixas amassadas e pedaços de sucata parecem inúteis, deixando claro que sobreviver com aqueles recursos será muito mais difícil agora. A Lita encontra um maço de relógios amarrados e chama o irmão, surpresa ao perceber que ainda funcionam. O tic-tac desperta uma pequena esperança nela, embora o Bota ainda não saiba como aquilo poderia ajudar.
O Bota encara a irmã com a seriedade de quem amadureceu à força. Como o monstro atacou em pleno dia, os relógios já não servem mais como aviso. A antiga regra de sobrevivência simplesmente deixou de existir. De repente, o silêncio entre os irmãos é quebrado por um som alto e conhecido. A barriga da Lita ronca sem piedade, entregando que a garotinha está a tempo demais sem colocar nenhuma comida no estômago ali. O Bota apoia a mão no ombro da irmã e tenta aliviar o clima pesado. Com um sorriso calmo, pergunta se ela está com fome, mesmo sabendo que o ronco da barriga já respondeu por ela poucos segundos antes também. A Lita fecha a cara e nega na mesma hora, tentando bancar a durona diante do irmão. Diz que não está com fome coisa nenhuma, mas o esforço para esconder o desespero só deixa sua mentira ainda mais evidente. No mesmo instante, a barriga dela solta outro ronco tão alto que ecoa pela ruína inteira. A expressão séria desaparece, e a Lita fica sem saber onde enfiar a cara enquanto o Bota apenas encara a irmã calado. Revoltada, a garotinha admite que não vai suportar passar fome por muito tempo. O Bota deixa escapar um sorriso e sugere que os dois tentem pescar qualquer coisa antes que o estômago dela proteste de novo. O Bota começa a vasculhar as caixas de ferramentas, cada vez mais preocupado. A lança de arpão e os equipamentos de pesca desapareceram na tragédia, e sem eles conseguir qualquer comida parece quase impossível. Enquanto remexe uma caixa de madeira quebrada, alguma coisa despenca no chão. O som metálico ecoa pelo concreto e faz o Bota congelar, porque o objeto diante dele acaba de despertar uma ideia completamente inesperada. Vários garfos velhos e enferrujados ficam espalhados entre a areia e os destroços. À primeira vista parecem inúteis, mas aquela visão acende algo na memória do Bota e faz uma antiga lembrança voltar de repente. O Bota se recorda do pai prendendo aqueles mesmos garfos na ponta de um cano para improvisar uma lança. Na época ele reclamou da quantidade de talheres, sem imaginar que aquele truque ainda salvaria os dois. Na memória do Bota, o pai sorri por trás do capacete de mergulho e repete sua velha frase: mesmo que algo pareça inútil agora, um dia pode salvar sua vida. Só então o garoto entende o quanto ele estava certo. O Bota encara os garfos em silêncio enquanto uma lágrima escorre pelo rosto. A saudade aperta o peito ao perceber que o pai já sabia como cada detalhe poderia se tornar essencial para manter os dois vivos. O garoto enxuga o rosto e pega um pedaço de madeira sem perder mais tempo. Depois amarra o garfo na ponta da haste com firmeza, provando que cada lição deixada pelo pai ainda continua guiando seus passos agora. Quando termina, o Bota observa a lança improvisada brilhando sob a luz. É uma arma simples, mas suficiente para provar que eles ainda não desistiram e talvez seja tudo o que precisam para conseguir comida. Animado, o Bota mostra a nova arma para Lita e explica que ela poderá substituir o arpão perdido. A garotinha sorri, percebendo que o irmão está fazendo de tudo mesmo para manter os dois vivos e bem alimentados. Na beirada da estrutura, o Bota segura a lança improvisada e observa a água lá embaixo. Ele procura qualquer peixe que possa virar a primeira refeição da Lita, mas entrar naquele mar já não parece tão simples. Ao encarar a imensidão agitada, a coragem do garoto vacila. A água escura parece um abismo sem fim, e a lembrança do monstro transforma cada onda em um aviso terrível de que o perigo ainda pode estar escondido ali. O Bota engole em seco enquanto o medo trava suas pernas na borda. Parte dele sabe que precisa caçar, mas outra parte não consegue esquecer o que aconteceu. Entrar naquela água pode ser um risco grande demais. Suor frio escorre pelo rosto do Bota enquanto ele encara o fundo. Será que aquela criatura continua viva? O mar onde nadava ao lado do pai agora parece um território estranho, escuro e pronto para atacar de novo. A Lita agarra o braço do irmão e implora para ele não entrar na água. E se o monstro voltar? A pergunta revela que o trauma também continua vivo nela, tornando aquela simples pescaria impossível para os dois. De repente, um caranguejo gordo surge caminhando devagar ao lado deles. Os irmãos ficam parados, sem acreditar no que estão vendo. Pela primeira vez naquele dia, a comida chegou até eles sem exigir nenhum risco. A noite desce sobre a ruína isolada no meio do oceano, deixando tudo ainda mais sombrio. A estrutura parece um fantasma no horizonte, mas uma pequena chama começa a devolver algum calor, aquele abrigo perdido. Os caranguejos estão espetados numa madeira,
assando sobre uma fogueira improvisada. O cheiro da comida se espalha pelo lugar, enquanto o brilho das chamas oferece aos dois irmãos cansados um raro momento de conforto. Alita come animada e pergunta se o irmão não vai provar nada. O Bota mente que está sem fome e manda a garotinha terminar tudo, escondendo que prefere continuar com o próprio estômago vazio a vê-la passar necessidade. Com um sorriso enorme, Alita saboreia a carne do caranguejo como se fosse um banquete. Depois de tanta tragédia, aquela felicidade simples aquece o Bota, que faria qualquer coisa para continuar vendo a irmã assim. O Bota sobe os degraus de madeira e avisa para Alita ter cuidado. Mesmo com a garota logo atrás, ele acompanha cada movimento dela, porque depois de tudo que perderam não suporta imaginar outro acidente. Ao chegar ao topo, o Bota se abaixa e estende a mão para a irmã. Com toda a atenção, ajuda a garotinha a vencer o último degrau, mostrando que agora proteger Alita se tornou de vez sua maior responsabilidade. Mais adiante, os irmãos encontram uma porta antiga entreaberta no fim do corredor escuro. O clima muda na mesma hora, e o Bota se coloca à frente, preparado para descobrir o que aquele lugar ainda esconde. Os dois avançam lentamente e empurram a porta com cuidado. O rangido ecoa pelo corredor enquanto observam o interior pela fresta. Alguma coisa naquele cômodo faz os irmãos hesitarem antes de entrar naquele lugar. Assim que entram, os irmãos ficam paralisados diante da cena. Esqueletos cobrem o chão, enquanto um enorme buraco aberto na parede revela o mar agitado do lado de fora, e sinais de algo muito pior escondido ali. Um dos esqueletos está com a caveira tomada por vermes e insetos que se contorcem sem parar. A visão repulsiva deixa claro que aquele lugar abandonado virou um cemitério apodrecido no meio do mar diante deles. Os dois irmãos ficam paralisados diante daquela aberração, com o nojo e o pavor estampados no rosto. Para duas crianças que já perderam tanto, encarar a morte daquele jeito parece cruel e traumatizante demais. O Bota reage na mesma hora e puxa a irmã contra o peito, tentando esconder dela todo aquele horror. Mesmo tremendo por dentro, ele aperta os dentes e assume outra vez o papel de protetor da pequena garotinha. Alita se encolhe nos braços do irmão, tremendo enquanto pergunta quem eram aquelas pessoas. Pela primeira vez, a menina encara a morte tão de perto, e o medo toma conta de cada palavra que consegue dizer. Ainda abraçado à irmã, o Bota observa o corpo mumificado e responde que aquelas pessoas provavelmente viviam na ilha. Ele tenta parecer calmo, mesmo sem saber o que realmente aconteceu naquele velho abrigo. Perto dos cadáveres, o Bota encontra uma caixa de metal verde e decide abri-la. Alita observa curiosa, mas o garoto congela ao perceber que algo muito importante permaneceu guardado ali durante tantos anos. No fundo da caixa, repousa uma bomba idêntica àquela usada pelo pai durante o combate. O artefato traz um arrepio ao Bota, porque basta um olhar para fazer a lembrança da tragédia voltar inteira à sua mente. O Bota segura o explosivo com as duas mãos e observa cada detalhe em silêncio. Ele reconhece o poder destrutivo daquele objeto e entende que agora carrega uma arma capaz de mudar o destino dos dois irmãos. A memória do pai golpeando a ponta da bomba contra o monstro volta à mente do garoto. Só então o Bota entende como o detonador funciona e quanta coragem foi necessária para usá-lo daquela forma naquele mar. A explosão que destruiu a cabeça da criatura reaparece com força na memória do Bota. Aquele sacrifício salvou os irmãos, mas também deixou para ele uma arma perigosa e um peso que jamais deveria carregar sozinho. Com os olhos arregalados, o Bota reconhece de vez o artefato. É a mesma bomba que o pai usou contra o monstro. A descoberta mistura medo e esperança, porque aquela arma talvez ainda salve a vida dos dois irmãos. Antes que o Bota consiga pensar no que fazer com a bomba, Alita segura sua mão e o chama para ver algo estranho. Sem entender a empolgação da irmã, ele segue a garota pelo interior escuro daquela velha ruína. Alita aponta para uma pequena porta de madeira caída no chão. À primeira vista, o Bota não vê nada demais e diz que é apenas uma tábua velha, sem perceber o que existe escondido logo abaixo daquele lugar. Ao se aproximar, o garoto nota uma abertura escura descendo para o interior da estrutura. Surpreso, ele percebe que aquilo pode ser um porão, e que ninguém sabe o que ainda permanece escondido lá embaixo.
Alita explica que os caranguejos estavam saindo daquela abertura. O Bota decide investigar acreditando que pode haver comida ou ferramentas no fundo. Naquele mundo, qualquer descoberta pode garantir mais um dia. Preocupada, Alita se inclina sobre a abertura e pede para o irmão tomar cuidado. O Bota começa a descer os degraus de concreto com a lança firme nas mãos, preparado para reagir ao menor sinal de perigo ali. O Bota avança pelo porão tomado pela escuridão, mantendo a lança apontada para frente. Então um barulho estranho ecoa lá do fundo, fazendo o sangue do garoto gelar antes mesmo que consiga enxergar alguma coisa. Suor frio escorre pelo rosto do Bota enquanto ele tenta controlar a respiração. Sua mente imagina outra criatura escondida no breu, e cada segundo de silêncio torna a ameaça muito maior do que talvez seja. Descalço, o garoto desce os degraus úmidos com todo o cuidado para não produzir nenhum ruído. Cada passo ecoa pela estrutura, enquanto ele tenta descobrir o que se move na escuridão antes que seja tarde demais. De repente, um enorme peixe vermelho salta da água bem diante do rosto do Bota. O garoto quase cai para trás com um susto, enquanto o porão inteiro se enche de respingos, e o almoço simplesmente aparece sozinho. Ao chegar ao fim da escada, o Bota fica sem palavras. O porão inundado virou um enorme aquário, cheio de peixes nadando livremente. É tanta comida reunida ali que o garoto mal consegue acreditar na própria sorte. A água cristalina reflete a luz que entra pelas frestas, enquanto gotas caem lentamente do teto. Com a lança improvisada nas mãos, o Bota percebe que encontrou comida de sobra, sem precisar enfrentar o mar aberto. Sem perder tempo, o Bota coloca os óculos e mergulha com a lança preparada. Ele se move entre os peixes com rapidez, completamente focado em garantir comida para Alita e provar que consegue cuidar dos dois. Um enorme peixe vermelho passa diante dos olhos do garoto e prende toda a sua atenção. O tamanho da criatura impressiona, mostrando como a vida conseguiu florescer dentro daquela ruína esquecida pelo oceano. Os olhos do Bota brilham ao enxergar o cardume espalhado pelo porão. Existe comida suficiente para muitos dias, e aquela abundância devolve ao garoto uma esperança que ele já começava a acreditar ter perdido. Com um movimento rápido, o Bota lança a arma e acerta o grande peixe em cheio. A ferramenta improvisada funciona perfeitamente, provando mais uma vez que os ensinamentos do pai continuam mantendo os dois vivos. O peixe se debate com força na ponta da lança, mas o Bota segura firme e comemora debaixo d'água. Depois de tantas perdas, aquela pequena vitória faz o garoto sentir que talvez ainda consiga proteger a irmã. Enquanto nada de volta para a superfície, o Bota pensa na água e na comida que acabaram de encontrar. Pela primeira vez desde a tragédia, sobreviver parece realmente possível para os dois irmãos naquele lugar. Mas antes de subir, o Bota nota uma enorme estrutura escondida no fundo do porão. A forma estranha não parece fazer parte da ruína, e a curiosidade fala mais alto justamente quando ele deveria ir embora dali. Ignorando o perigo, o Bota se aproxima e estende a mão para tocar naquela massa misteriosa. O objeto parece imóvel, mas existe algo inquietante em sua superfície, como se ele estivesse prestes a despertar. O Bota arregala os olhos debaixo d'água ao perceber o que existe diante dele. Bolhas escapam da boca, enquanto a expressão de surpresa vira puro terror, porque aquela descoberta muda completamente tudo ao seu redor. O garoto entende que está pisando sobre uma pilha imensa de ovos gigantescos. Cada esfera escura pulsa num ritmo sinistro, deixando claro que alguma coisa viva cresce dentro delas e pode despertar a qualquer instante. A visão se amplia e revela o verdadeiro horror daquele porão submerso. Milhares de ovos cobrem o chão e chegam quase ao teto, formando um ninho inteiro de criaturas prontas para nascer bem ali diante dos seus olhos. Minúsculo diante daquela quantidade absurda de ovos, o Bota entende que o perigo sempre esteve muito mais perto do que imaginava. Sem perceber, os irmãos passaram a noite sobre um ninho mortal escondido sob os próprios pés. De repente, uma das cascas começa a rachar bem debaixo da mão do garoto. O estalo atravessa a água silenciosa e anuncia que a primeira criatura daquele ninho está prestes a sair para caçar sua presa naquele instante. Uma garra cinzenta e afiada rompe a casca com violência e se projeta para fora do ovo.
a criatura começa a nascer tomada por uma fúria selvagem, pronta para atacar a primeira presa que encontrar na água diante dele. O Bota tenta gritar debaixo d'água, mas apenas bolhas escapam de sua boca. A pupila se contrai enquanto ele observa aquela aberração, deixando o ovo, e entende que o pesadelo acabou de ganhar vida ali naquele lugar. Então outros ovos começam a rachar ao mesmo tempo. Patas cobertas de garras surgem ao redor do garoto, transformando o porão num pesadelo submerso, onde qualquer direção pode esconder uma criatura pronta para atacar. O pânico domina o Bota quando ele finalmente compreende a verdade. Aquele lugar é o ninho dos monstros. Cercado por ovos despertando, ele precisa alcançar a superfície antes que todos saiam das cascas por completo. Antes que consiga nadar para cima, uma garra afiada fecha com força em torno do seu tornozelo. O aperto gelado paralisa o garoto na água e mostra que a fuga pode ter terminado antes mesmo de começar naquele instante. A criatura rompe o ovo por completo e arrasta o Bota para o fundo com violência. Preso nas garras daquele monstro recém-nascido, o garoto parece pequeno demais para escapar daquele ataque com vida naquele lugar. Desesperado, o Bota abre a boca e tenta gritar, desperdiçando o pouco ar que ainda resta em seus pulmões. A morte parece cada vez mais próxima, mas o instinto de sobrevivência ainda não permite que ele desista. Movido pela adrenalina, o garoto segura firme a lança e encaixa o cabo entre as mandíbulas da besta. O golpe impede que a criatura feche a boca, e dá ao Bota uma única chance de continuar vivo ali naquele momento. Aproveitando a abertura, o Bota empurra a ponta do cabo diretamente contra o olho do monstro. O sangue se espalha pela água, e a dor obriga a criatura a soltar o garoto antes que consiga devorá-lo de vez. A besta se contorce no fundo enquanto o Bota bate as pernas para subir. O sangue escurece a água ao redor, mas ele sabe que precisa alcançar os degraus antes que o restante do ninho inteiro acorde por completo. O Bota nada em direção à superfície com toda a força que ainda possui. Sem olhar para trás, ele só pensa em escapar daquele porão antes que os outros ovos se abram e bloqueiem sua única saída naquele instante. Furioso, o monstro rosna no fundo com o cabo da lança cravado no olho. O ferimento não parece suficiente para pará-lo, e o brilho vermelho em seu olhar revela que a criatura ainda pretende se vingar assim que se libertar. O Bota rompe a superfície cuspindo água e puxando o ar com desespero. Quase sem forças, ele consegue alcançar a escada, mas cada respiração lembra o quanto esteve perto de morrer naquele ninho escondido nas profundezas. Exausto, o garoto se arrasta pelos degraus enquanto tenta entender o que acabou de encontrar. Tudo aquilo eram ovos? A resposta parece impossível, mas o terror escondido no fundo confirma a verdade que ele temia. Quando acredita que finalmente está seguro, uma garra enorme explode para fora da água e atinge a escada. O monstro veio atrás dele, provando que aquele combate ainda está longe de terminar naquela escuridão. As garras cinzentas se prendem ao degrau com força, enquanto a criatura usa o próprio peso para sair da água. Faminta, ela começa a subir na direção do Bota, que percebe que não terá muito tempo para reagir. O Bota range os dentes ao ver a aberração escalando os degraus. Suor frio escorre pelo rosto enquanto ele recua como pode, tentando ganhar distância antes que aquelas garras consigam alcançá-lo de vez naquela escuridão. A criatura emerge da água e fica cara a cara com o garoto na escada. Mesmo com um dos olhos perfurado e sangrando, ela não recua nenhum centímetro e encara o Bota com uma fome assustadora bem diante dele. "Fica longe de mim!" O Bota grita enquanto chuta o ar e se arrasta a escada acima. Com o que restou da lança, tenta manter a criatura afastada, mas o espaço apertado deixa cada movimento ainda mais perigoso naquele instante. A besta abre a boca cheia de dentes e se lança contra o garoto com as garras estendidas. Não existe espaço para fugir direito, e por um instante o Bota parece condenado a ser alcançado naquela escada sem qualquer saída. No último segundo, o Bota se joga para o lado e escapa da mordida. A criatura acerta os degraus com violência, levantando poeira, enquanto a agilidade do garoto lhe garante mais uma chance de continuar vivo. O Bota recupera o equilíbrio com o peito subindo e descendo sem controle.
O coração parece querer romper suas costelas, mas ele sabe que ficar parado por mais um segundo pode acabar com qualquer chance de fuga. Sem pensar duas vezes, o garoto dispara a escada acima com toda a força das pernas. A respiração ofegante ecoa pelo corredor escuro, enquanto ele corre em direção à única saída daquele porão, antes que seja tarde. O Bota alcança o topo da escada completamente exausto e cai de joelhos perto da portinhola. A criatura continua logo atrás, e ele sabe que precisa fechar aquela passagem antes que ela consiga subir por completo. Com um grito desesperado, o garoto reúne o resto das forças e bate a pesada porta de madeira com tudo. O estrondo ecoa pela ruína enquanto a criatura fica presa no escuro do porão, pelo menos por enquanto. Antes que consiga respirar aliviado, garras afiadas atravessam a madeira com facilidade. Estilhaços explodem perto das pernas do Bota, provando que aquela porta frágil não vai segurar o monstro por muito tempo. O impacto faz a portinhola tremer e derruba o garoto sentado sobre a madeira. Pela fresta aberta, um olho ensanguentado o encara do porão, deixando claro que a criatura ainda está pronta para atacar outra vez. Tomado pelo medo e pela raiva, o Bota puxa a lâmina presa ao cinto. Com os dentes trincados, ergue a arma e grita para a criatura morrer, decidido a não continuar apenas fugindo daquela ameaça naquele porão. Sem hesitar, o garoto golpeia com toda a força e crava a lâmina no meio da porta. A ponta atravessa a madeira e segue na direção da criatura, enquanto um som brutal ecoa lá embaixo na escuridão diante dele. O Bota permanece imóvel, encarando a portinhola enquanto o suor escorre pelo rosto. A respiração pesada domina o silêncio, e ele tenta descobrir se o golpe finalmente conseguiu matar aquela aberração de uma vez. Sem confiar no silêncio, o garoto começa a arrastar um enorme bloco de concreto sobre a portinhola. Ele sabe que aquela criatura é forte demais e fechar a passagem pode ser a única maneira de sobreviver naquele lugar. O Bota empilha pedras e pedaços de entulho sobre a madeira até cobrir toda a abertura. Cada novo peso reduz a chance de o monstro empurrar a porta por baixo e voltar para caçar os dois irmãos ali outra vez. Depois de gastar a última gota de energia, o Bota desaba encostado na parede. Ofegante, ele sente um breve alívio ao perceber que conseguiu manter o monstro trancado no porão, pelo menos naquele momento de perigo. O descanso dura pouco. O Bota atravessa as ruínas correndo e grita pelo nome da Lita sem parar. Quando percebe que a irmã não está esperando perto da entrada, o medo volta com ainda mais força dentro do peito. Ao sair do abrigo, o Bota encontra a Lita parada perigosamente perto da beirada e do mar. Desesperado, ele grita para ela se afastar da água, apavorado com a ideia de perder a única família que ainda possui. A Lita ignora o aviso do irmão e aponta com firmeza para o horizonte. Sem entender, o Bota segue a direção do dedo e tenta descobrir o que ela está vendo no meio daquele oceano agitado diante dos dois irmãos. Ao acompanhar o gesto da irmã, o Bota enxerga uma silhueta surgindo entre as ondas. Existe uma figura em pé no meio do mar, avançando lentamente sob a água em direção às ruínas onde os dois estão abrigados. A silhueta continua se aproximando e ganha forma na imensidão azul. O Bota permanece imóvel, observando aquele vulto caminhar pelo oceano com uma calma assustadora, como se nada pudesse detê-lo naquele lugar. Os olhos do Bota se arregalam quando ele reconhece aquela presença. O coração dispara e o medo paralisa seu corpo, porque tudo indica que o monstro ainda está vivo e veio atrás deles mais uma vez pelo mar. Sem pensar, o Bota se lança no mar para alcançar o pequeno barco onde a Lita está. A garota grita assustada, mas ele só consegue pensar em chegar até ela antes que aquela criatura se aproxime ainda mais dali. O Bota mergulha e nada com toda a força em direção ao barco. Então um estranho som de relógios ecoa debaixo d'água, repetindo um tic-tac sinistro que parece surgir das próprias ruínas submersas bem ao redor. Ao olhar para baixo, o garoto vê dezenas de criaturas pequenas saindo por uma abertura nas ruínas. Os monstros nadam em bando, revelando que o ninho escondido sob o abrigo começou a despertar de uma vez só. O medo aumenta quando Bota percebe que não são apenas algumas criaturas. Um verdadeiro exército sobe das profundezas, enchendo a água ao redor e transformando qualquer rota de fuga num caminho mortal para eles.
O Bota alcança a superfície ao lado do barco enquanto Alita grita para ele subir. Mas ao ver as criaturas emergindo, o garoto entende que voltar para a ruína já não é mais uma opção segura para os dois agora. Alita aponta para uma direção e manda o irmão seguir por ali. Ainda agarrado ao barco, Bota começa a nadar enquanto os dois tentam fugir antes que o enxame alcance a superfície e cerque tudo ao redor deles. O Bota ajuda Alita a subir depressa na estrutura de concreto. "Sobe, Logo!" Ele grita empurrando a irmã para cima enquanto as criaturas se aproximam. Cada segundo dentro da água pode ser o último para os dois. Uma criatura emerge do oceano e se choca com violência contra o pilar. Alita grita quando toda a estrutura balança e o Bota se joga sobre ela para protegê-la antes que outro impacto aconteça contra eles. O monstro mergulha novamente e espalha ondas violentas ao redor da ruína. Os irmãos se agarram ao concreto molhado, enquanto o corpo gigantesco passa raspando por eles, pronto para atacar de novo naquele instante. Abraçados no topo da pedra, Bota e Lita ficam imóveis, tentando recuperar o fôlego. A menina encara o mar em pânico, enquanto o irmão procura desesperadamente alguma saída antes que o próximo ataque venha. Um apêndice afiado corta a superfície e começa a circular a ruína devagar. A criatura ronda os irmãos como um predador paciente, esperando apenas o instante certo para avançar e derrubar os dois na água sem piedade. A visão se afasta e revela o verdadeiro pesadelo ao redor deles. Dezenas de monstros gigantes circulam a pequena ruína, formando um redemoinho vivo que deixa Bota e Lita completamente cercados no meio do oceano. O Bota olha para a margem e percebe que a ilha está bem próxima. O problema é a água entre eles tomada por criaturas. Tentar nadar até lá seria praticamente oferecer os dois como alimento naquele instante. Com a Alita presa em seus braços, o Bota entende que os monstros atacarão assim que entrarem na água. Sem barco e sem caminho seguro, ele precisa encontrar uma saída antes que a ruína inteira desabe debaixo deles. Antes que consigam pensar em qualquer plano, uma criatura se lança contra a base de concreto. O impacto abre rachaduras pela estrutura, e o chão começa a ceder lentamente sob os pés dos dois irmãos naquele instante. A ruína se parte com um estrondo enquanto o Bota agarra a irmã no ar. Sem qualquer apoio, os dois começam a cair em direção à água infestada, onde dezenas de mandíbulas aguardam logo abaixo deles famintas. O Bota arregala os olhos ao sentir o concreto desmoronar sob seus pés. A estrutura está entrando em colapso, e cada pedaço que cai aproxima os irmãos ainda mais daquele oceano tomado por monstros naquele momento. Por um instante, o garoto imagina os dois sendo despedaçados assim que tocarem a água. A visão terrível paralisa sua mente, porque agora parece não existir nenhum caminho capaz de salvar os dois naquele pesadelo. As criaturas avançam em bando ao redor dos escombros que afundam. Mandíbulas abertas cercam os irmãos por todos os lados, e o Bota sente que a última chance de fuga desaparece diante dos seus olhos de uma vez. Ofegante, o Bota sente o suor frio escorrer pelo rosto enquanto encara a morte se aproximando. Pela primeira vez, ele não consegue enxergar nenhuma saída e acredita que realmente não há mais nada a fazer naquele momento. Então, o Bota aperta a Lita contra o peito e toma sua decisão. Se não conseguir salvar os dois, pelo menos protegerá a irmã. Quando a criatura abre a boca atrás deles, o garoto se coloca na frente dela sem hesitar. O Bota solta um grito e se lança contra a criatura com a arma erguida. Mesmo sabendo que pode morrer, ele aposta tudo num único ataque para impedir que aquele monstro alcance a Lita naquele momento terrível. Num golpe brutal, a lâmina acerta a cabeça da criatura e espalha sangue pela água. O impacto joga o Bota para longe, mas também obriga o monstro ferido a recuar, antes que consiga devorar os dois irmãos ali. O Bota consegue pousar sobre a pedra molhada enquanto a criatura afunda, deixando um rastro de sangue no mar. Por alguns segundos, o garoto acredita que finalmente abriu uma chance para os dois escaparem dali. Com os olhos arregalados, o Bota encara o ponto onde o monstro desapareceu. O golpe realmente funcionou, e pela primeira vez ele percebe que talvez tenha força suficiente para enfrentar aquelas criaturas sozinho. Mas a sensação de vitória dura apenas um instante. Duas criaturas ainda maiores emergem atrás dos irmãos, abrindo as mandíbulas famintas e mostrando que aquele combate acabou de ficar muito mais perigoso para eles.
Sem hesitar, o Bota gira o corpo e corta o focinho de uma das criaturas antes que ela alcance a Alita. O sangue explode sobre a pedra, mas o segundo monstro já avança pelo outro lado sem dar trégua alguma ali. Então outra criatura se choca contra a base e termina de destruir a ruína. O concreto se parte por completo, a água invade tudo, e os irmãos ficam presos entre dois ataques sem qualquer lugar seguro para fugir. O chão desaparece sob os pés dos dois enquanto os últimos pedaços da estrutura despencam. Sem nada para segurá-los, Bota e Lita começam a cair diretamente na água tomada por criaturas famintas logo abaixo. O pavor domina o Bota quando ele percebe que os dois estão caindo em direção às mandíbulas abertas. Não existe tempo para pensar num plano, apenas alguns segundos para tentar proteger a irmã daquela queda. Movido pelo instinto, o Bota abraça a Lita com toda a força durante a queda. Ele gira o corpo para receber o impacto primeiro, decidido a usar a própria vida como escudo para salvar a irmã naquele momento. Ainda no ar, o Bota ergue a lâmina e impulsiona o corpo por cima das criaturas. Abraçado a Lita, ele tenta alcançar o pequeno barco antes que os dois despenquem na água e sejam cercados pelos monstros abaixo. Os irmãos caem com violência sobre o barco de madeira, espalhando água para todos os lados. A embarcação quase vira com o impacto, mas o Bota consegue mantê-los fora do alcance dos monstros naquele instante. De repente, uma chuva de sangue cobre o Bota e a Lita dentro do barco. Os dois olham ao redor sem entender até perceberem que as próprias criaturas começaram a atacar umas às outras no meio daquele oceano. Atraídos pelo sangue espalhado na superfície, os monstros entram num frenesi e passam a devorar a própria espécie. Mandíbulas rasgam carne por todos os lados, transformando o oceano num massacre brutal diante deles. Do pequeno barco, Bota e Lita assistem as criaturas se destruindo no meio daquele banho de sangue. O frenesi abre uma rota entre os monstros, oferecendo aos irmãos a única chance de escapar dali ainda com vida. Sobreviventes, me digam o que acharam dessa história. Eu quero saber a sua opinião. Deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like para ajudar o canal a chegar em mais pessoas como nós. O seu like é o combustível do canal para o canal continuar a trazer novas histórias. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Acompanhe o canal que sempre temos novas histórias.